Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou abordar um tema muito importante. Até agora, e ainda vamos falar mais, a gente focou sempre na proteção dos nossos códigos para ninguém poder editar, certo? Vamos imaginar que a gente chegou no nível de segurança que pretendemos e de fato protegemos os nossos códigos e começamos as nossas vendas. Vamos imaginar, pessoal, que a gente começou a vender o nosso projeto, a nossa planilha, o que for que vocês tenham criado e protegido. Vamos imaginar que a gente começou a comercializá-la ao valor de R$ 200, certo? E um cliente comprou, gostou, aprovou o produto e ele começou a refletir. Se eu revender, eu posso recuperar o meu investimento. E simplesmente ele colocar a venda por R$ 100, ele vendeu duas, recuperou o investimento e às vezes até mais. Então a gente vai criar uma concorrência com a gente mesmo, um produto nosso concorrendo com a gente mesmo, tá? E vocês vão acabar tendo problemas porque além de criar a concorrência, vai ser uma concorrência desleal. A pessoa que comprou não teve trabalho, não teve nenhuma dificuldade, qualquer dinheiro que ele conseguir reaver é lucro. Então, a partir do momento que ele venda por metade do preço, a gente tem um problema grande com a concorrência, né? Então, pessoal, enquanto eu vou falando com vocês, eu já vou abrindo aqui o Visual Basic. Então, a aula de hoje é voltada exatamente para isso, para não termos problema com a redistribuição. E um método para a gente não ter esse problema é a gente fazer uma serial através do volume de série do HD do nosso computador. Mas afinal de contas, o que seria esse volume de série? Quando a gente formata o computador, pessoal, o Windows atribui, ao momento que está criando as partições, ele atribui números que são hexadecimais, tá? E é fácil eu descobrir esses números aqui no prompt de comando. Vocês vão no iniciar, digita CMD, ele vai abrir o prompt de comando e vocês digitam esse código que eu estou selecionando no momento. dir, espaço, letra da partição que vocês querem descobrir, dois pontos, espaço, barra P. Então o meu tá assim, dir C, dois pontos, barra P, tá? Então, eu estou informando que eu quero descobrir a partição e ele me informa, através de hexadecimal, qual que é o volume de série do meu HD. Se eu for converter esse número para decimal, pessoal, em qualquer site, vários sites têm, eu vou encontrar esse número aqui, ó, 8747494990, tá? Então, eu já fiz até a conversão, porque a função que a gente vai aprender a criar, ele já fornece ela em decimal, ok? Eu vou abrir aqui esta pasta de trabalho e a gente vai começar a trabalhar sobre. Eu já deixei ela copiada aqui. Então, ó, a nossa função, através dos scripts de sistema mesmo, ele descobre qual é a serial da nossa partição. Desculpe. Então, pessoal, eu vou criar uma sub que vai se chamar mensagem C, que vai informar para a gente qual que é essa serial do meu HD. Então eu vou criar um message box, get drive serial number. Eu quero saber do C dois pontos. Eu não preciso colocar ponto, eu só preciso colocar entre aspas dupla e vou dar um play. 8747494990, certo? Então, pessoal, a gente vai aprender agora a criar uma instrução assim que abrir nossa planilha para a gente captar serial e fazer uma comparação com a serial de que se é válida ou não. Então eu vou conseguir limitar o acesso a um único computador do meu cliente, ok? Porque o que vai acontecer? Já que tem serial, ele tentar revender, a serial dele vai ser inválida, porque o cálculo que é no computador dele vai ser diferente num computador terceiro, ok? Então, aqui na minha workbook, assim que abrir, eu vou declarar dois objetos. Um vai se chamar serial, vai ser um
um double, e o outro vai ser um cálculo serial, que também vai ser um double, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu já deixei previamente aqui ao lado, opa, também não é esse é outra configuração, aqui. Eu já deixei aqui, para facilitar, um cálculo. Então, pessoal, esse vai ser o número, tá? Essa conta aqui, vocês ocultem, vai ser de acesso somente de vocês e vocês podem alterar do jeito que desejar. Esse o meu teste eu fiz assim, o número da serial multiplica por 2,54, divide por 3 mais 15 vezes 10 dividido por 17 vezes 1000. Então, pessoal, isso vai ser de acesso somente de vocês. Vocês vão criar uma segunda planilha que vai ser onde vai criar os geradores, ok? E ele vai dar esse resultado. Okay? Ó, apenas para informar aqui, para a gente saber o número que está dando, ó, cálculo serial. Eu vou dar um play agora, ó. Cálculo serial certinho. Certo? Ele está dando, ó, 7406.358,396078. Vocês viram que deu um número quebrado, pessoal. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso utilizar a função de arredondamento, que chama round. Ele pega um número, eu coloco uma vírgula e coloco quantos números eu quero depois da casa decimal. A gente quer 0. Vou dar um play de novo, ó. Ele arredondou o nosso número. Então, nesse meu caso aqui, o 7406.358 seria um número de abertura, tá? O usuário não tem acesso a esse número, só a gente. Ele vai nos fornecer a número serial dele, a gente gera esse número e ele vai conseguir abrir, ok? Então, ó, a gente já sabe que o número é... Eu vou até anotar aqui, que daqui a pouco a gente vai utilizar ele, ó. O nosso número é 7406.358. Deixa ele aqui paradinho. Então, pessoal, essa linha que eu vou comentar, que só foi para a gente descobrir. Então, eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou fazer, ó, se... Aliás, antes de fazer um se, eu preciso determinar aonde ele vai digitar a serial, tá? A minha serial vai ser igual a o que ele vai digitar, pessoal, no Application Input Box. O que, afinal de contas, seria esse Application Input Box? Isso daqui, pessoal, é um recurso, é uma caixa de mensagem que vai explodir na tela, porém, ele vai ter uma caixa de texto, uma caixa para inputir algo, que no caso vai ser um texto, mas com números apenas, tá? Então, aqui, ó, a serial vai ser igual o valor do input box. Então, tem uma mensagem instrutiva, copie e cole serial aqui, e somente números, e ele vai iniciar com o número 1. Eu vou dar um play para ver como que tá até agora. Ó, ele vai aparecer a caixa desse jeito aqui, ó, certo? Então, aqui, o usuário vai definir qual vai ser o valor da serial, tá? Se ele colocar errado ou se ele não tiver, não vai dar certo. E outra coisa, é válido destacar que a serial dele, já que o cálculo é feito através da serial do HD, é única. Mesmo que ele leve a planilha para outro computador, junto com a serial fornecida, não vai funcionar. Só vai funcionar no computador dele, ok? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora com essas duas informações. Se a serial for diferente do cálculo serial, ó, deu errado, ele digitou um número errado. Então, eu vou fazer o seguinte, this workbook.save, ele vai salvar o arquivo. This workbook.close. And if. Pessoal, note que se eu salvar desse jeito, eu vou ter um problema. Vocês lembram que aqui eu arredondei o valor?
Então, aqui não está arredondado. Então, o número serial que eu digitar, ele com certeza vai estar diferente porque ele ainda não está arredondado. Então, a gente não iria conseguir abrir. Certo? Então, ó, cálculo serial, arredondado, nenhum número, tá? Se for diferente, ele faz essas particularidades. Vamos fechar, vamos salvar as alterações. A gente vai aqui em documentos, eu vou abri-lo, habilitar as macros, ele pediu um número. Eu vou cancelar, pessoal, não vou digitar nada, olha o que vai acontecer. Ele fecha o nosso arquivo. Vou de novo. Vou habilitar o conteúdo. Eu vou dar um OK. Ele fecha o nosso conteúdo. Eu vou abrir de novo. Habilito. Eu vou dar um fechar. Ele não vai. Então, pessoal, note que só será possível abrir, então, com o nosso código devido habilitado. Então, eu vou copiar aqui, vou colá-lo, vou dar um OK, e aí deu certo, tá? Então, aqui, ó, vamos voltar no desenvolvedor. Para facilitar, eu posso fazer o que também, pessoal? Posso colocar um message box falando que sua serial não é válida. Entre em contato com o desenvolvedor. E aí, a partir daqui, que ele faria o restante das nossas particularidades, ok? Eu sugiro, pessoal, que vocês criem uma planilha que faça esse cálculo, tá? Para você, uma planilha à parte, diferente do arquivo que vocês estão vendendo, somente para gerar as senhas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente pode fazer assim, ó. A gente cria aqui um message box. Caso seja a primeira abertura do seu sistema, informe o seguinte número ao desenvolvedor. Concateno e eu faço... Calma que eu não terminei o código. Eu faço isso daqui. Ok? Então, ó, vou fechar. Fecharei novamente, vou salvar as alterações e vou abrir novamente. Olha o que vai acontecer agora, pessoal. Caso seja a primeira abertura do sistema, informe o seguinte número ao desenvolvedor. Viu que está até tudo junto, né? Eu vou até consertar isso, ó. Vou dar um OK. Aí ele iria informar o número para a gente iria fornecer esse número ao cliente e o cliente conseguiria abrir, ok? Lembrando sempre, pessoal, essa serial que eu criei só vale no meu computador. Se eu passar a planilha e a serial para outro computador, não funciona, beleza? É exatamente essa a nossa intenção, tá? Então aqui, ó, eu posso fazer isso daqui para ficar esteticamente melhor, ó. E a nossa aplicação estará da seguinte maneira agora, ó. Certo? Então, pessoal, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu voltarei com esse tema lá no MySQL, porque aqui tem um grande detalhe que vocês vão vivenciar. O cliente formatou o computador, ele vai ter que trocar de serial, certo? Então, às vezes, tem alguns clientes espertos que eles percebem isso e eles não formataram o computador, querem usar em outro computador e eles pedem uma nova serial. Então, a gente fornece a nova serial e ele consegue acessar em outros computadores. Para não ter esse erro, a gente vai aprender, quando entrar no assunto de MySQL, como criar um sistema de login que faça acesso pelo hardware, mas a gente vai criar uma lista negra, ou seja, toda vez que ele pedir para trocar a serial, a gente vai invalidar a serial antiga. Então, se ele tentar revender a serial, a gente mata a serial dele e ele vai perder
o sistema, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero que vocês estejam gostando do curso e eu estou aguardando vocês na próxima videoaula, ok? Vamos lá?